Olá, esse é mais um vídeo para você que é pai ou mãe. Esse é o segundo vídeo do bloco que eu tô fazendo de 74 dicas para instruir o seu filho em relação à Bíblia no caminho do Senhor. A dica primeira de hoje, na verdade é a 16ª de todos os vídeos, é você compartilhar com os seus filhos o que os seus pais te ensinaram sobre Deus. E o que os seus avós te ensinaram sobre Deus? Qual é o testemunho dos seus avós? Qual é o legado de fé que os seus avós te deixaram? A próxima dica é espalhe versículos pela casa, até no banheiro. Para onde a gente for, tem a palavra de Deus ali para a gente ler e meditar. E você pode ir trocando esses versículos em determinados períodos de tempo. A próxima dica é uma dica que eu gosto muito, principalmente para as crianças menores, apesar de que as maiores também sempre gostam disso. Muitas vezes elas não dizem, mas elas gostam. Que é contar a história bíblica de forma lúdica, com boneco, com Lego, Playmobil, desenho mesmo, com filme, com trechos de filme, trechos no YouTube às vezes, né? Sobre, às vezes, uma história, uma filmagem, né, mais real, ou mesmo um desenho. Você pode usar o seu dedo como personagem da história bíblica, palito de sorvete. E um recurso que é super bacana, que as crianças gostam muito e não custa nada, é a dramatização. Então você pode pegar um cabo de vassoura e pode ser um cajado, uma canga, uma toalha, você pode botar na sua cabeça e representar alguém de antigamente. Isso é uma forma das crianças memorizarem, gravarem essa história bíblica. Eu me lembrei, teve uma vez que eu apareci de surpresa no meio da história de Jacó, Raquel e Lia, e eu pintei meus dentes de preto, fiz verruga, botei o meu cabelo todo bagunçado e a gente riu um monte. E eu fui Lia e falei como Deus fala no meu coração através dessa história, que Lia foi a escolhida para ser a ascendente, né, de Jesus. Não foi Raquel, foi Lia. Então eu tenho certeza que essa história ficou guardada no coração das crianças. Foi feita de uma forma lúdica, mas foi feita de uma forma profunda, para guardar no coração, para nunca mais esquecer. Já foi a mula de Balaão também, tá valendo ser qualquer personagem, para que as crianças meditem na palavra do Senhor. A próxima dica é ler um versículo antes do café da manhã. Inclusive tem algumas famílias que eu conheço que instituíram a regra sem Bíblia, sem café, que na casa deles todo mundo só pode tomar café da manhã depois que leu a Bíblia. Isso também vale para as crianças. O capítulo de Provérbios, 1 por dia no mês, 31, um para cada dia do mês perfeito. Você pode fazer isso também, dependendo da idade, né, dos seus filhos, e depois vocês podem conversar sobre quais os versículos que vocês mais gostaram, quais chamaram mais atenção e por quê. A próxima dica é ler salmos na hora de dormir, ou ler salmos dentro de uma caverna improvisada. Quantos salmos foram escritos em momentos de grande tensão, em momentos de medo? E por que não a gente também dramatizar isso, né? Entra embaixo da cama, entra embaixo de uma mesa, faz uma cabaninha, né? E tenta contar para o seu filho, dar uma pesquisada sobre a história daqueles salmos, qual era a situação que aquele salmo foi escrito. É tão curioso a gente pensar que o livro, um dos livros, né, de rasgar o coração e de grande lamento, foi escrito por um rei. E quantos livros que falam sobre alegria foi escrita por uma pessoa dentro de uma prisão. A próxima dica é um tapete de oração. Você pode ter um tapete, tipo uma passadeira, né, para você e sua família se ajoelharem e orarem e se renderem ao Senhor. E você pode explicar o que esse ato significa, né? O ato de se ajoelhar, o ato de se render, o que ele significa na prática. Não é só uma posição física, é uma posição do coração, é uma posição da mente,
é uma prioridade, que Deus é o Senhor. A próxima dica é um dado de oração. Você pode construir um dado com os seus filhos, com fotos ou com temas escritos. Pode ser nome de pessoas ou pode ser temas como amigos, família, igreja. E vocês jogam esse dado e oram pela face que cair para cima. A próxima dica é fazer um calendário semanal de oração. Você pode fazer um para cada membro da família ou um para toda a família, como você achar melhor. E de domingo a sábado, os temas pelos quais vocês vão orar para cada dia da semana. Pode fazer também, a próxima dica, um mapa mundi da oração. Você pode imprimir os continentes e orar pelas pessoas que você conhece espalhadas em cada parte do mundo, ou mesmo por missionários, ou por problemas de países, né? Então você pode orar pelas igrejas perseguidas, pelos países em guerra, pelos países que têm casos crônicos, né, graves de fome. A próxima dica é fazer oração escrita. Você pode fazer isso com toda a família, cada um faz a sua ou vocês fazem juntos uma oração escrita. Isso pode ser uma parte do caderninho de oração da família. A próxima dica, vocês podem ver filmes cristãos, tem bastante variedade, poderia até ter mais, claro, mas tem variedade, vocês podem conversar sobre esses filmes ao final. A próxima dica é livros cristãos, devocionais, histórias, biografias, e vocês podem conversar sobre o que cada um entendeu sobre esse livro. E a última dica do vídeo de hoje é ler a Bíblia e perguntar o que achou, o que você entendeu desse versículo, e deixa a criança dizer o que ela entendeu, que significa aquele versículo. Que Deus te abençoe.